Bom, pediram para falar com vocês sobre a nova espiritualidade terrestre. E é importante que a gente aborde esse tema porque nós estamos aí na fronteira de um novo tempo, né? O nosso planeta está em pleno processo de transição, está em remodelação, e a gente sente isso a nível individual, dentro de nós mesmos, e se reflete por todo o nosso planeta. E hoje nós não temos nem a massa crítica para nos tornarmos nova terra, e graças a Deus não temos a massa crítica para cairmos à terra cruz, né? Mas vamos começar do princípio. Bom, veja bem, o nosso universo tem pouco mais do que 6 bilhões de anos de vida. Então ele é jovem, não é? No princípio era uma massa cósmica. A física quântica hoje fala sobre os universos paralelos. E é bem lógico que assim seja, né? O nosso universo é o mais jovem, é o último universo a ter formado pela fonte criadora, que a gente aqui na Terra, um dos nomes dele é Deus, né? Então, nesses universos mais antigos, chega um momento em que você tem tanta entropia, que é a energia que mede a desorganização do sistema, e não no sentido de bagunça, mas no sentido de transformação, que ocorre um Big Bang, ocorre uma explosão. E essa explosão é caracterizada por uma enorme massa de energia num grão de mostarda. É muito denso. Então, segundos depois, a vida já evolui de uma forma espantosa. Segundo Zecharia Sitchin, vocês já ouviram falar dele? Sitchin, ele decodificou a primeira grande literatura da Terra que os sumérios escreveram na epopeia Enuma Elish, que significa a epopeia da civilização. E lá os sumérios dizem que havia um sistema solar bonitinho e ordenado quando um cidadão que não tinha nada a ver com a história, planeta Nibiru, entrou numa órbita. O nosso Sol estava num momento de baixa atividade solar, portanto ele estava mais denso, com maior gravidade. Ele atraiu Nibiru para dentro do sistema solar, e uma das luas de Nibiru, pumba, bateu num planetão aquático que foi destruído, formando o cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, e uma nebulosa de matéria e gases, que no futuro seria a Terra. Todo mundo sabe que a gente mora na Via Láctea, né? Tudo bem? A gente mora no braço de Órion, que é a periferia. A gente mora na periferia, nasceu de uma trombada, então tá certo a gente ser a bagunça que é, tá certo? Segundo Emmanuel, Jesus moldou o planeta Terra, que começou num planeta material, com toda a efervescência telúrica de energia, que puxavam os elementos para dentro dessa massa e empurravam para fora, já orbitando o Sol, até que ele foi se condensando numa única coisa, e tinha apenas um orbe, uma esfera de evolução em volta dele, que eram diretrizes planetárias. Os diretrizes planetárias, esse plano que é o mais evoluído da Terra, é a 7ª dimensão mais alta possível para um planeta como o nosso, é formado por prepostos do Cristo, cuja função era dar forma a essa massa de energia. E aí, quando esta massa de energia esfriou, e demorou para isso acontecer, demorou muito tempo. O nosso Sol tem 6 bilhões de anos, a Terra tem 5,43 bilhões de anos, então demorou para isso acontecer. Nós começamos a receber migração de almas e nos tornamos um planeta primitivo. No planeta primitivo, a Terra está aqui, não era assim, era um continente só. Nós temos apenas as diretrizes planetárias, o amor fraterno universal, onde ficam os mestres ascensos. E aqui nós temos um plano grande chamado ciências, que era para o progresso planetário, e os umbrais todos reunidos num pedaço só, para ter os espíritos que no futuro viriam a ser os primeiros habitantes do nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, com 3,8 bilhões de anos é que surgiram seres na Terra necessitando de oxigênio. E isso foi passando muito tempo, e o nosso planeta primitivo tinha os prepostos do Cristo,
os mestres da Fraternidade Branca Universal, que ela está em toda a nossa galáxia, engenheiros siderais fazendo pesquisas para desenvolver em todos os reinos quais seriam as formas mais adaptáveis, os primeiros exilados que vinham de outros mundos, mônadas planetárias que foram atraídas para a Terra e atraídas para uma Terra primitiva vieram animar os minerais. Então começa aí a trajetória evolutiva do nosso querido planeta. Esse nosso planeta, com o passar do tempo, torna-se de expiação e provas. Então ele sai de material sem vida para primitivo com vida mineral e início da vegetal, e quando começa a vida animal, nós ganhamos toda essa conformação que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Este momento do nosso planeta, quando ele começa a ser de expiação e provas, nós temos duas raças aqui. A primeira raça humana da Terra não tinha forma física. Ela era apenas de espíritos etéreos. Espíritos que vinham do mundo animal de outros planetas, espíritos exilados, muito rudimentares de outros mundos, e ovoides que estavam recomeçando a sua trajetória. Vocês sabem o que são ovoides? Quem não sabe? Quando a gente nega muito a nossa consciência, porque não é Deus que julga, tá? Se a gente acha que quando morrer vai enfrentar o tribunal da Inquisição, se você olha-se no espelho, você está vendo o seu tribunal de Inquisição. Porque nós somos convidados por nós próprios a enfrentarmos a consequência dos nossos atos. E quando a gente nega esta consequência, e de uma forma muito forte, nós vamos encolhendo energeticamente para não ouvir os perturbadores e a nossa própria consciência. Nós vamos encolhendo ao ponto de ficarmos uma massa de energia densa, como se fosse uma pedra. Isso é um ovoide. Carinhosamente recolhidos e colocados num estágio onde eles ficam, porque eles estão completamente adormecidos, e infelizmente os magos negros da Terra utilizam esses espíritos para promover processos de obsessão, de vampirização e doenças muito graves advêm daí. Então, em 2012, em dezembro de 2012, todos os ovoides foram retirados da Terra. Foi a primeira grande migração. Nós não temos mais ovoides no planeta Terra, o que já é um grande passo para a gente chegar lá na libertação. Mas nesse momento aqui, a Terra tem a segunda e a terceira raças humanas. A dos hiperbóreos, que eram os seres que viviam aqui, era o homem de Neandertal, o Homo habilis, ainda nem tinha o Erectus ainda. O Homo habilis surgiu há 2,5 milhões de anos atrás, e ele foi o responsável por começar toda a civilização humana, e chegaram os lemurianos no continente da Lemúria, que ficava ligado a norte com a Índia, a oeste com a África e a leste com a Austrália. Os lemurianos são citados por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Para quem tem dúvida se é verdade que eles existiram, é só ler O Caminho da Luz, que o Emmanuel fala da Lemúria lá. Os nossos irmãos lemurianos vieram de um planeta, que eu não faço a menor ideia qual foi o nome que tinha, talvez Lemur, porque eles deram o nome de Lemúria para o continente, e que eles eram altamente especializados no poder da magia. A ciência para eles não tinha relevância, tinha relevância a magia. E veio para cá um grupo desses seres porque eles queriam ver como era viver num planeta com energia telúrica muito intensa. Como a Terra era muito jovem, as nossas forças, os nossos elementos estavam todos na fase da puberdade, era uma loucura. E eles queriam ver como era trabalhar com a magia nesse sistema. Fundaram um reino maravilhoso e próspero, onde eles trabalhavam com a magia inicialmente muito bem, e aí, como não tinham uma evolução moral muito avançada, moralmente eles eram muito pouco superior ao que nós somos hoje, eles acabaram usando de forma negativa essa força telúrica, enlouqueceram com o fluxo ascendente da Kundalini e entraram em guerra contra eles mesmos, e no absurdo destruíram a Lemúria, fazendo hoje o Oceano Índico. E se vocês pesquisarem na arqueologia atual e na oceanografia, vocês vão ver que os cientistas descobriram que um continente está se elevando 3 centímetros por ano, o que significa mais terremotos e tsunamis naquela região, tá? Então os lemurianos estão aqui.
entre a segunda e a terceira raça, e até são considerados por alguns autores espirituais como a terceira raça da Terra. Passado o período dos lemurianos, nós entramos na quarta raça humana. O que morava aqui? O Homo erectus. A diferença entre o habilis e o erectus é a diferença entre nós e o macaco hoje. Porque o Homo erectus começou com conhecimento de família, as tribos passaram a ter uma hierarquia de comando, eles desenvolveram a palavra falada, começaram a desenvolver a música, através do bambu eles imitavam o vento, através do tambor eles imitavam o trovão, descobriram o fogo, começaram com uma roda quadrada, eu tenho certeza que o Bill Gates estava encarnado lá naquela época, que ele inventou a roda quadrada para depois chegar na sextavada e aí um dia chegar na redonda, e eles foram sensacionais. E neste Homo erectus começam a encarnar os primeiros exilados de Capela, que eram os magos negros lá de Capela, absolutamente restritos na inteligência racional para ver se conseguiam desenvolver emocional e impulsionar assim a Terra, impulsionar assim a raça humana. Nesse momento, segundo os sumérios, aportam na Terra os nibiruanos. O que eles vieram fazer aqui? Pegar ouro. Porque o planeta deles estava, como o nosso está hoje, com o aquecimento global, o escurecimento global, e eles precisavam do ouro para criar um escudo de proteção na estratosfera para o planeta deles não ser queimado pelos sóis por causa da órbita deles, que é muito larga nesse cinturão da nossa galáxia. Eles chegaram aqui para pegar ouro, e eles queriam que o Homo erectus pegasse o ouro para eles. E o Homo erectus não entendia nada e morria de rir da cara deles. E então eles começaram a trabalhar para formar um híbrido que tivesse mais inteligência, fosse facilmente dominável para trabalhar como escravos. E aí surge o Homo sapiens, que tem com estes nibiruanos filhos, que são os anjos caídos que estão na Bíblia, ou os Néfilins, tá? Constitui então a quarta raça humana. E os nibiruanos, gente, eles eram que nem nós, bélicos, uma família brigava com a outra, um partido brigava com o outro, o povo enlouquecia, tal. E aí eles entraram numa guerra fratricida com energia nuclear e fizeram o deserto que a gente hoje tem lá no Oriente Médio, porque aquilo era um oásis, era uma mata atlântica, para vocês terem noção. Oi, obrigada. Ela veio na minha direção, eu falei, vai me tirar do palco. E esse Homo sapiens, então ele tem uma dificuldade para evoluir por duas razões. Primeiro, os espíritos que o habitavam eram exilados de Capela. Segundo, eles foram criados para serem servos burros, não para serem racionais. Então nossa evolução estava muito lenta. Os nibiruanos fazendo besteira, o que é que Jesus faz? Convoca espíritos de planetas deste cinturão de Órion para virem animar, para virem encarnar na Terra, nascer na Terra e ajudar a evolução. De que planeta ele faz essa convocação? Para os planetas que tinham entrado no mundo de regeneração. Porque no planeta de regeneração, isso vai acontecer conosco, os que não foram tocados pelo bem vão embora. Os que são tocados pelo bem ficam. Os muito bons podem ir. E os meio termo, quer dizer, nem são tão ruins para sair, nem tão bons para ficar, são obrigados a reconstruir o planeta, aprendendo a viver pela lei da fraternidade. Mas alguns não encaixam. Então a misericórdia divina para esses que não encaixam ajuda no sentido de voluntariá-los, se eles querem viver em planetas mais atrasados, para ajudar a evolução destes mundos. Foi esta a grande convocação de Jesus, e 35% dos espíritos que vieram para cá foi do sistema de Órion. Por isso que a gente fala tanto deles. Vocês viram que até agora eu não falei das Pleiades, né? Perceberam que eu não falei das Pleiades até agora? Que as Pleiades têm só 100 milhões de anos. Eles estavam se estabelecendo ainda. Então vêm para cá e formam um reino não físico, mais etéreo do que físico, chamado Atlântida. Um grande continente que está onde hoje nós temos a maior parte do Oceano Atlântico. Este grande continente, ele é muito claro o que Jesus esperava deles, que eles fossem ao Homo sapiens e ajudassem o Homo sapiens a evoluir, praticassem, portanto, a lei da fraternidade. Os atlantes, nariz empinado, achavam que eram ótimos fazendo caridade, nós aqui em cima e você lá embaixo. E eles vinham realmente ajudar os que estavam aqui na Terra, os sapiens.
com cura, com escolas, com libertação, com expansão de consciência, mas sempre se colocando num patamar muito acima. O que acontece? Quando você não aprende a lei da fraternidade, você se convida a ser o alvo da caridade divina. E aí começaram a nascer entre os Atlantes exilados de Capela, lemurianos e seres da própria terra, nibiruanos. Isso provocou um rebaixamento moral da família Atlante. Eles começaram a se portar de uma forma mais rude. Os jovens só queriam diversão, só queriam música que não tinha qualidade, drogas. E não se esqueçam que os Atlantes mexiam com a energia abril. Tá lembrando vocês alguma coisa? Foi assim que nós morremos, tá? Porque nós brasileiros somos Atlantes, eu não sei se vocês sabem. A massa maior dos brasileiros é formada pela nação Atlântica, tá? E isso baixou muito a nossa nação. Haviam duas raças atlantes, as dos vermelhos, que eram espiritualizados, e a dos brancos, que eram científicos. E uma nação começou a brigar com outra. Hoje nós não temos a ciência repudia a espiritualidade? Não é isso? Pois é, começou lá atrás. E como eles detinham a energia abril, eles começaram a se atacar com esta energia abril. Destruíram a grande Atlântida, sobrou Poseidones. Os médiuns, os paranormais, os homens de sensatez da época, os sacerdotes, falaram: olha gente, o mundo vai acabar, vai acontecer uma tragédia, vai ter terremoto, tsunami, a gente tem que mudar, não pode continuar se comportando desse jeito. O povo ouviu? Não, o povo queria rave, o povo queria balada, o povo queria chazinho, maconha, cocaína, queria Big Brother. E aí aconteceu a grande catástrofe, tá? No momento em que nós estávamos absolutamente fragilizados, tem um terremoto maluco que criou a falha de Sant Andrews e criou o cinturão de fogo do Pacífico, e Poseidones afunda. Isso aconteceu há 12 mil anos atrás, mais ou menos. Nesse momento nós vamos ter uma grande tempestade solar. E o campo de força da Terra, que é a magnetosfera, que nos depende da intensidade maior dos raios solares, estava totalmente avariado por causa das explosões nucleares e da explosão do Viu. Quando vem essa tempestade solar maluca, ela devasta a Terra. E ao devastar a Terra, desvitaliza o nosso DNA, nós perdemos duas cadeias, ficamos só com duas, perdemos a consciência da nossa paranormalidade, perdemos a nossa consciência da ligação com a divindade e temos que começar praticamente do zero. E aí nós somos a quinta raça humana. Entenderam como é que a gente veio parar aqui? Então tá tudo certo, né? Tudo é pedagógico, tudo está adequado. A quinta raça humana vem parar no mundo que tem um umbral grosso, onde estão os espíritos mais trevosos, magos negros formados por lemurianos, atlantes, capelinos, né? Temos o umbral médio, nós não temos colônias. Temos aqui um plano de colônias muito fininho, está começando a ser formado. Um plano agora que já não é mais só ciência, é também arte, porque é muito importante. O amor fraterno universal e diretrizes planetárias. Vocês percebem que aqui está bem uniforme, né? É igualzinho. Por quê? Porque o planeta Terra estava no reinício. A psicosfera era quase nula. Então, todas as esferas de evolução são simétricas por onde você as olhar. E nesse momento atual que nós estamos vivendo hoje, nós temos esse aspecto assimétrico. A única coisa que é simétrica é o diretrizes planetárias, o amor fraterno universal, porque o resto já não é mais. Porque depende da psicosfera. Por exemplo, no Brasil, esse plano de artes, cultura e ciência não é o mais evoluído. Ele é mais evoluído no hemisfério norte. Em compensação, os planos das colônias é muito maior no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Tem muito mais liberdade espiritual. O umbral médio é muito maior neste lado do mundo, do Oriente Médio, Oriente Distante, assim como o umbral grosso. E isso é o que nós estamos vivendo hoje. Essa é a nossa realidade atual. O que caracteriza um planeta de expiação e prova?
o conhecimento, mas não a compreensão de Deus. Porque para a maioria das pessoas, Deus é uma criatura, é um ser, um senhor simpático, de barbinha branca, vestido de azul e cercado de anjinho. E Deus não é um ser, Deus é uma energia que está em cada átomo de tudo que existe, né? Predomínio da força sobre o direito, não é real? Aqui a gente diz que quem pode mais chora menos, não é verdade? Predomínio da matéria sobre o espírito, e vamos combinar, nós somos bem materializados, né? É só chegar a fatura do cartão de crédito que a gente entra em depressão profunda. Diz respeito aos reinos mineral e vegetal, a gente não percebe que existem irmãos ali, irmãos que nos sustentam a vida, não é? O martírio dos nossos irmãos animais. Nós estamos em pleno século XXI e animais são mortos em rituais religiosos. Isso é dantesco, né? Predomínio dos dogmas sobre a fé lúcida. E os dogmas brigam entre si. Eu costumo dizer que os católicos são donos da santidade, os evangélicos de Jesus, os espíritas da verdade, os budistas da iluminação, os judeus de Deus, os muçulmanos da terra, e a ciência é dona de todas nós. Porque todos nós vivemos com a ciência na cabeça. A crença numa única existência predomina. A maioria das pessoas acha que vive uma vez só. Nasce, cresce, trabalha, vai de noite, assiste novela, de fim de semana faz churrasco, morre e acabou. E não é isso, nós sabemos que a lei da reencarnação é uma realidade, né? Nós temos um total desconhecimento da lei da causa e efeito, porque se a gente soubesse que o que a gente planta a gente vai colher, vamos combinar, nós não estaríamos na Terra hoje, concordam? Mas a gente se move pelo imediato, a gente se move pelo agora. Se tá bom para mim agora, pode até ser antiético, tudo bem, não é assim? Há um predomínio hoje do ter sobre o ser, e é um predomínio absurdo, né? As pessoas são julgadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. As pessoas buscam mestres, porque elas ignoram que o maior mestre que existe está dentro delas. Esse é o mestre que deve ser acordado. Não existe a busca do despertar da consciência. Claro que isso não se aplica a vocês que estão aqui, né? Não se aplica aos bilhões de seres humanos hoje que estão buscando uma elevação. Ódio, dor, morte, doenças e culpas nos caracterizam. E olha, gente, o maior símbolo da humanidade terrestre, segundo os extraterrestres, é o medo. Eles dizem que nós todos viemos para cá porque a gente tem muito medo. Percebam? O medo e a culpa nos prendem nesta roda de samsara, de reencarnar, reencarnar, reencarnar. A compaixão vira pena e o amor vira posse. Vocês concordam que é isso que a gente tem hoje? Mas afinal de contas, quem nós somos? Porque é esta pergunta que nós temos que nos fazer. Não é? Quem manda neste planeta? Porque infelizmente quem manda neste planeta, após o dilúvio bíblico, a nossa terra passou a ser chamada de mundo hostil. E entrou em quarentena, e nós ainda estamos em quarentena, proibidos de ter contato com inteligências moralmente mais evoluídas. Em massa, não podemos sair da Terra para entrar em contato com outros planetas, e outros planetas só podem vir aqui se estão trabalhando para a Confederação no projeto Nova Terra. Porque eles dizem que nós somos uma raça hostil e primitiva. Eles estão certos, não estão? A gente destrói a própria casa, contamina o ar, a água, mata a natureza, atropela a própria espécie, né? Nós somos até canibalísticos. Então, depois do dilúvio bíblico, a terra ficou fechada. Quem estava aqui não pôde sair. Quem estava fora e quer entrar, se não trabalha com a confederação, também não entra. O que aconteceu, né, com todos esses povos que teve a migração dos Atlantes um pouquinho antes do dilúvio, e eles foram habitar todas essas regiões do sul da Europa, os povos africanos, que o verdadeiro povo da terra é o africano, os povos asiáticos que conseguiram escapar pelas terras altas, né, os povos americanos que receberam tantos seres de Vênus,
de planeta Maia, planetas que orbitam o Sol Maia ali nas Pleiades. Mas o problema da gente não foi esse, o problema da gente foi quando vieram para cá os draconianos. Quem são os draconianos? São uma subespécie da raça reptiliana. Aí a gente fala assim, nossa, todo reptiliano é do mal. Não é verdade. É a mesma coisa que todo palmeirense fala que todo corintiano é seu inimigo. Não é verdade. Tá? Há uma espécie desta raça draconiana que morava aqui na constelação do dragão e que estiveram intimamente relacionados com as guerras de Órion. Eles foram os culpados pela maioria da destruição que aconteceu. Como eles estavam perdendo a guerra, eles começaram a fugir para planetas rebelados. Vamos ver se vocês descobrem que planetinha rebelado existia no sistema solar. Isso. E eles vieram aportar na África, eles desceram na África. E descendo na África, eles se mostraram como deuses de enorme poder, e tem, para aquele povo que estava lá. E lá começou então o domínio deles sobre a espécie humana. E aqui na Terra eles se juntaram aos magonegros que aqui já viviam, lemurianos, atlantes, nibiruanos, capelinos. Juntou a fome com a vontade de comer, tá? Os aliados, eles se formaram logo e começaram a achar que o planeta era deles. Por quê? Porque o humano que estava aqui estava desconectado da luz maior, estava desconectado de Deus, ele não sabia nem quem ele era, coitado. Então foi fácil para eles imporem o domínio deles. E a nossa humanidade passou a ser uma humanidade de escravos voluntários. Por quê? Porque a gente comprou o que eles venderam para nós. Nós tivemos afinidade, entendam isso. A afinidade foi o que nos trouxe a fazer parte desta humanidade. Os draconianos têm poder tecnológico, têm o predomínio da força sobre o direito, começaram a fazer manipulação genética e criar os híbridos de sangue azul. Não é que o sangue deles é azul, o sangue deles tem mais metahemoglobina do que o nosso, então ele não é vermelho vivo como o nosso. Ele é um pouco, é aquele vermelho pálido mais para o roxo. Por isso que eles começaram a chamar os nobres de sangues azuis. E eles não queriam que eles cruzassem com quem não fosse sangue azul, que era justamente para manter a pureza da raça, para eles continuarem mandando. Entenderam por que os nobres casam com os nobres? Para manter a pureza da raça. E aí surge o governo oculto. E esse governo oculto, gente, ele é físico e extrafísico, tá? Eles têm nobreza, poder, dinheiro e conhecimento. Precisa de mais alguma coisa para mandar? Não. Mas acontece que Jesus é um cara teimoso para chuchu e falou, vamos começar a mexer nessa história. Aí manda Hermes Trismegisto, que nasceu entre 1500 anos antes de Cristo. Aí ele viveu 500 anos? Não, ele não viveu 500 anos, mas ele foi um dos primeiros que veio e falou de um Deus único, que nós tínhamos que nos integrar à deidade, divindade, que nós tínhamos o poder para não sucumbirmos ao mal. Vem Moisés, em 1500 anos antes de Cristo, e traz a lei da fraternidade de uma forma dura, que tinha que ser dura e disciplinadora, porque o povo da época era muito rude. 500 anos antes de Cristo nasce Zaratustra e vem falar de um Deus que era o Sol. 400 anos antes de Cristo vem Buda e ele traz o conceito da iluminação pelo autoconhecimento. Aí vem Jesus, que traz o mais difícil ensinamento, que é a lei do amor incondicional, da prática da fraternidade. E 500 anos depois dele vem Maomé para trazer o conceito de que todos deveríamos vibrar numa única consciência. E vocês vão convir comigo, isso aqui é seguido por nós hoje? Nós não malbaratamos esse conhecimento e não criamos guerras fraticidas entre as religiões, não perdemos a res, não perdemos o caminho, a filha que nós devíamos seguir, mas os avatares vieram para trazer a gente iluminação. A nossa quinta raça humana entrou em falência moral. Vocês concordam que é uma falência moral que a gente vive hoje? Em 1969, a gente começou a fazer tanta besteira, começamos a dominar a energia nuclear no final da década de 40 e já tínhamos aí 2 guerras fraticidas. Se a gente não contar o que fez na Idade Média,
né? Que milhares foram mortos por causa de Jerusalém, por causa de fé, isso é ridículo, né? Mas quando nós fizemos a Primeira Guerra Mundial e pouco tempo depois fazemos a Segunda e já dominando a energia nuclear, os nossos vizinhos de Marte, que tinham destruído a vida na superfície do planeta com guerra nuclear, entraram em pânico, porque eles já estavam em regeneração. E os nossos vizinhos de Vênus, que já são bem mais avançados do que nós, entraram em pânico também. E aí ligaram para Jesus, que é o síndico, e falou: olha, cara, a república que você botou ali na terra só faz rave toda noite, não deixa ninguém dormir, toma uma atitude. E Jesus então pede para que a confederação passe a atuar diretamente na terra, dá autorização para que a confederação entre em contato com os principais governantes do planeta Terra. 1939, quais eram os principais países da Terra? Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e Alemanha, ok? Então a confederação se apresentou e um destes comandantes foi Ashtar Sheran, foi Sheran no comando Ashtar, e eles ofereceram a estes governos coisas absolutamente desnecessárias: energia autossustentável e gratuita para todo mundo, internet de graça para todo mundo, cura de todas as doenças crônicas, potencialização das sementes com a agricultura para acabar com a fome no planeta. Vamos combinar, pessoal, se é o presidente, você vai aceitar isso aí? Eles não aceitaram mesmo. Sabe por quê? Porque o governo oculto, através dos Greys, que são aqueles ETs cabeçudos, pequenininhos, de olhos oblíquos, antes já tinham oferecido para estes mesmos governos o poder através de armas bélicas, o conhecimento através da morte. Então, o que os governos mundiais fizeram, pessoal? Aceitaram o oferecimento do governo oculto e rechaçaram o conhecimento da confederação. Então, há um concílio dos senhores dos sóis do braço de Órion, e eles vão dar à Terra um período de observação. Então, já estamos em quarentena mesmo, dá um período de observação de 10 anos, para ver o que ia acontecer. Isso aconteceu em 59, em 1969 ocorre o conselho de toda a galáxia para decidir o que ia fazer com a raça humana, porque era a Guerra Fria, o pessoal estava maluco, ninguém entendia nada, a confederação já estava trabalhando, já sabia de naves, já se falava de abdução, já haviam contatados e não adiantava nada. A humanidade estava cada vez mais primitivizada. E neste concílio, muitos planetas queriam a extinção da raça humana, porque o nosso corpo tem um problema sério de hiperreatividade na resposta. Nós temos de 100 a 500 milésimos de segundo para tomar uma decisão e dar uma resposta. Pessoal que estava ontem lá, me desculpe, mas eu vou usar o meu exemplo porque ele é bom. Vocês me escutam no momento que eu falo, não é? Não é. Eu, alma, penso, através do meu fio de prata, vai esse pensamento como onda elétrica para o meu cérebro é inteiro ativado, um computador que eu tenho aqui chamado núcleo de Wernicke, coloca a energia em palavras, vai para o lobo frontal, o lobo frontal vai para o cerebelo, comanda o aparelho fonador, a palavra sai da minha boca, bilionésimos de segundo depois de eu pensar. Ela saindo da minha boca, ela vai pelo ar, pelo mobiliário, pela roupa de vocês, pega a sua orelha, pavilhão auricular, entra por um tubinho curtinho chamado conduto auditivo externo, chacoalha uma cortininha chamada tímpano, que mexe num martelinho, que é um ossinho, que bate no outro ossinho chamado bigorna, que faz um outro ossinho vibrar. Esse ossinho vibra num líquido chamado endolinfa. Essa onda agora mecânica entra num labirinto, que é um caracol, onde existem cílios do nervo auditivo. Esses cílios se movimentam, formam uma onda elétrica, ela vem para o lobo occipital, vai para o núcleo de Wernicke, decodifica que é português, vai para o frontal, vocês entendem o que eu falei. Vocês cansaram de me ouvir agora, né? Bilionésimos de segundo depois, deu alma, pensar, o corpo transmite.
milionésimos de segundo depois do meu corpo transmitir, vocês entendem o que eu estou falando. Vocês perceberam que esse tempo passou? É esse tempo que a gente tem para dar uma resposta. Então, se alguém bate, o que a gente fala? Bateu. Exato, é esse comportamento de repetição que nos mantém nesse círculo vicioso de repetirmos os mesmos erros, até que chega uma hora que a gente fala, cara, esse não é o caminho melhor. E quando a gente toma essa decisão, a gente sai do vicioso para o virtuoso e dá um salto quântico e evolui. Esse é o convite que está sendo feito para todos nós agora. Deixarmos o ontem no ontem e começarmos o amanhã agora. Entenderam? E isso acontece porque o nosso sistema límbico, que é o computador emocional que a gente tem no cérebro, foi feito à imagem e semelhança dos nibiruanos. Eles não fizerem uma guerra de extermínio, eles vão entrar num período de progresso que nós vamos amparar e auxiliar, como eles nunca tiveram, vão readquirir qualidade e dignidade de vida, vão encontrar o caminho do meio e nós salvamos a humanidade terrestre. Gente, francamente, ninguém consegue dizer não para Jesus, principalmente quando ele pisca. E aí acabou, vocês não têm noção do carisma. Para vocês terem uma noção de Jesus, tá? Ele à noite sempre fazia um evangelho com o pessoal, sempre usando exemplos do cotidiano. A noite lá é bem mais fria do que o dia, então eles acendiam uma fogueira. A iluminação era da fogueira. Quando Jesus entrava em sintonia, que ele começava a falar, a aura dele iluminava a noite como se fossem holofotes. Tá? Isso é Jesus. Então é difícil você dizer não para um camarada assim. E aí aqueles que queriam a extinção da raça humana foram vencidos, porque a maioria votou por nos dar esta moratória até julho de 2019. Então não vai acontecer nada em 2019. O que vai acontecer é que se a gente não entrar numa guerra fratricida, nós vamos disparar na evolução. É isto que vai acontecer, tá? E olha como eles prepararam direitinho. Em 87 começa a convergência harmônica. O que é a convergência harmônica? A Terra começa a sintonizar com o centro da galáxia. No centro da nossa galáxia não existe um Sol, existe um buraco negro ladeado por 2 pulsares, que são sóis muito fortes, mas o centro é feito por um buraco negro. Essa energia, quanto mais perto do centro da galáxia está um planeta, mais energia quântica ele tem, mais evoluída é a vida que nele existe, ok? A gente está na periferia, estamos muito longe. Então, a energia que vem desse centro da galáxia, ela se difunde como se fosse um cone. E nós entramos nesse cone em 1987. Só que a energia que vem de lá, ela não chega na gente com muito potencial. E aí, Alcione, que é o maior do Sol das Pleiades, passou a funcionar como espelho. Ela reflete e amplia essa energia. Por isso que começou o despertar de consciência na humanidade a partir daí. Um monte de gente começou a descobrir que tinha um outro universo, tinha um horizonte mais vasto. E vejam, desde a década de 50, os extraterrestres estão trabalhando na Terra, sem contato com os homens, fazendo abduções e tendo contato com seres especiais. Qual é a diferença entre o abduzido e o contatado? O abduzido é um ser que sabe da sua dívida para com o coletivo e antes de nascer topa fazer parte do projeto Nova Raça Humana, doando material genético e se dispondo a ser fruto de experiências de maturidade dos nossos neurotransmissores. Eu sou abduzida, portanto eu sou uma devedora da humanidade. O contatado é um ser que veio com a predestinação de ser um formador de opinião para ancorar a energia da nova Terra. O alien é um contatado. Tá? Então, nós dois trabalhamos, a Clara também, nós dois trabalhamos para o mesmo projeto, a evolução do planeta. Um no projeto Nova Raça, os outros no projeto Nova Terra. Essa nova raça humana é para criar corpos
que tem um sistema límbico mais lento na resposta. Esse sistema límbico vai de 200 a 700 milionésimos de segundo. Isso é um temporal. É a diferença entre o Rubens Barrichello e Michael Schumacher. Não, é quântico. Mas dá tempo de você parar e peraí, eu não preciso bater. Se ele me bateu, eu tenho que entender. Então percebam, começaram a encarnar híbridos, primeiro chamados de índicos, no final da década de 50 até os anos 2000, encarnaram os índigos, que vieram para limpar o campo, para meter o pé na porta, pé na jaca, pé na porta, mas para romper espaço, para os cristais que vinham depois semear a boa nova, ok? Os índigos têm inteligência racional superior, inteligência espiritual superior, mas a emocional é igual. Então o índigo é uma bomba relógio. Ele está feliz, odeia, ama, ele fala, mas ele daqui a pouco já perdoou, está tudo bem, porque ele tem muita energia, ele veio com poder de transformação. O cristal tem as 3 inteligências superiores. É este ser que está encarnando desde o ano 2000, para dar uma uniformidade melhor à Terra, porque eles têm menos medo da própria sombra, e como eles têm menos medo deles, eles aceitam mais o outro. Eu tenho 13 sobrinhos, eu tenho a minha penúltima sobrinha, tem 4 aninhos, e ela é muito diferente dos demais, ela é cristal. A mãe era o moço internacional da TAM, então traz sempre aquelas garrafinhas do Disney e tudo para ela. E ela tinha uma da Cinderela que ela amava, e ela levava para a escola. Um dia eles estavam brincando, um coleguinha pegou a garrafinha dela e mordeu, quebrou. A professora, né, deu um passo para trás, porque ela adorava aquela garrafinha. Ela ficou olhando para o menininho, chegou perto dele, pegou um pacote de bolacha e falou: nossa, você deve estar com muita fome. Nós teríamos essa reação, gente? Percebe a diferença entre o cristal e nós? Nós somos, né? É meu, você tirou de mim. Pá. O cristal procura entender o outro. Eu fui médica de PSF durante muito tempo numa comunidade lá de São Paulo. E lógico que numa comunidade você tem a maioria dos pais ausentes porque estão presos ou porque abandonaram a família. Uma dessas famílias, eu tinha um dos meus piores problemas, porque aquele senhor já tinha matado 3 pessoas, estava liberto, já estava incondicional, era um alcoólatra inveterado. Eu pedia para ele vir, ele nunca aparecia, a esposa vinha, chorava tal, e ele tinha um filhinho de 2 anos, o Tiago, que é um cristal. Um dia eu abro a porta do meu consultório e está esse senhor lá, armado. Lá não tinha perigo de alguém não tido a gente, isso era bem tranquilo. Aí eu falei: o senhor marcou consulta hoje? Ele falou: não, mas eu preciso falar com a senhora. Eu falei: tudo bem, pode entrar. Eu falei: tira a arma e põe em cima da mesa. Se ela disparar e matar o senhor, eu vou ficar muito triste. Põe a arma em cima da mesa. Ele tirou e pôs a arma em cima da mesa. Eu falei: pois não. Ele falou: eu preciso falar com a senhora o que aconteceu ontem. Eu falei: pois não. Ele falou: eu estava muito bêbado. Eu falei: como todo dia. Não, mas eu estava pior, porque a senhora sabe que eu espanco a minha mulher e meus filhos, né? Eu nem sei. A senhora até me denunciou, né? Eu falei: denunciei. Então, mas ontem eu ia matar minha mulher. Eu já estava com a faca para matar minha mulher. O Tiago, 2 anos, tá? O Tiago agarrou nas minhas pernas e ele começou a dizer: eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai. Não esquece, papai, eu te amo, papai. E conforme ele foi dizendo para mim, doutora, que ele me amava, alguma coisa quebrou no meu peito. Eu caí chorando no chão, abracei meu filho, pedi perdão. Eu estou aqui, doutora, eu quero que a senhora me cuide. Isso é o cristal. Isso é o cristal. Vocês percebem a esperança que nós temos que ter com essa nova era? Porque eles já estão aqui, meus amigos, desde o ano 2000. Então o planeta Terra não está abandonado. Apesar da nossa materialização progressiva, nós temos que ter muita esperança, mas não ignorar os males que estamos fazendo. Porque hoje nós só pensamos em dinheiro, em posse, em coisas físicas. A gente morre e não leva nada. A gente destruiu, está destruindo a nossa natureza. Isso é um crime, nós estamos destruindo a única nave que nós temos, né? Nós banalizamos o sofrimento. Quando eu era criança e eu via alguém na rua, eu ficava muito aflita. Hoje eu vejo alguém na rua e é só mais um na rua.
Entenderam? Quando eu era criança e você era assaltado, meu Deus, que absurdo, você foi assaltado. Hoje, quando você sabe que alguém foi assaltado, você fala, eles te machucaram? Não, então tá tudo bem. A gente se acostumou com a violência. O governo oculto atualmente, olha, percebam o poder deles. Eles comandam o sistema financeiro internacional, comandam a indústria bélica, comandam a indústria farmacêutica, comandam a mídia, os governos mundiais. São representados pelos 12 magníficos, líderes religiosos e purídicos do mal. Comandam ou não a nossa vida? Um monte de gente pergunta para mim assim, você acha que eu tenho chip? Você tem cartão de crédito e débito? Então você está chipado, filho. Tá? Eles têm toda a referência sobre a nossa vida. Entra na internet, começa a procurar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai começar a aparecer spam na tua tela daquilo que você está procurando. Tá? Não tenham ilusões. Nós estamos completamente vigiados por esse sistema. Por isso que a gente tem que se distanciar da matéria. Por isso que a gente tem que sair fora do sistema. A nossa atual humanidade, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a nave da Sheliana é uma nave mãe chamada Chandra. Ela não é a capitã da nave, ela não é a comandante da nave. Ela é a comandante terapeuta, porque eles usam o termo comandante médico, porque eles não têm médicos, né? Eles são terapeutas. Ela é a comandante terapêutica. Tem 12 andares essa nave. Tem um desses andares que tem assim, toda a circunferência, uma tela, onde cada um de nós é um pixel nessa tela. Um pixel mais luminoso ou um pixel mais escuro. Mas todos nós somos pixels dessa tela. E eles fazem a aferição diária da luminosidade dos pixels. O que eles chegaram à conclusão? 10% é de espíritos de luz, de seres que já estão despertos, totalmente despertos, então trabalham para o bem. 11% são de espíritos que estão despertando, tipo nós. Nós fazemos o bem e o mal, temos consciência que não devemos fazer o mal, não conseguimos evitar de fazer o mal, como Paulo de Tarso escreveu no Epístola aos Coríntios, porque o bem que eu faço eu não faço, mas o bem que eu não quero, esse sim eu pratico. E todos nós fazemos isso. Dentro de nós tem uma parcela grande de maldade ainda. E é aceitando isso que a gente vai conseguir eliminá-la de nós, tá? 20% dos 22 bilhões que existem na Terra, entre encarnados e desencarnados, são resistentes ao bem. Ó, gente, 21 a 20. 59% estão adormecidos. 59% não fazem ideia do que está acontecendo. Quem vocês acham que vai gerar a massa crítica? Então é nesses que a gente tem que trabalhar. São esses que a gente tem que acordar. São para esses que nós temos que existir. Para trazê-los para uma realidade e aumentar este percentual. Para que aconteça a massa crítica da nova Terra. Entenderam? É que nem eleição, tá? Só não vale comprar voto. Os índigos, como eu falei para vocês, sempre existiram na Terra, começaram a nascer principalmente a partir dos anos 80, com essa função de transformar a sociedade com uma forte consciência ecológica, com desapego de bens materiais, porque é raro o índigo que está rico. A maioria dos índigos trabalha para sobreviver e preparar o mundo para os cristais, mas eles fracassaram. A maioria dos índigos que nasceu nos anos 80, hoje é vítima de alcoolismo, de drogas, de depressão, de suicídio. E no ano 2000 começou o êxodo maior da Terra. Começou o exílio maior da Terra. De quem? Dos magos negros. Tá? Vejam bem, por que os índigos fracassaram? Porque desestruturaram a célula matriz chamada família. A partir da Segunda Guerra Mundial, a mulher teve que trabalhar, não teve? O homem estava na guerra, alguém tinha que ir para a fábrica. A mulher foi, gostou da independência. Ela deixou de ser a Betty Boop no fogão e começou a querer o lugar dela de direito na sociedade. Nenhum problema quanto a isso.
Só que a sociedade americana vendeu o que para a gente depois da Segunda Guerra Mundial? Aquele casal modelo com filho menino, filho menina, numa casa maravilhosa, num conversível, uma casa com jardim, ela com roupas de grife, né? Ele sempre... Vocês lembram do Papai Sabe Tudo? Década de 50, eu acho, né? Acho que é da década de 50. Tudo bem, para nós é coisa da história do passado. Mas era isso que eles vendiam para o mundo inteiro. Porque a partir da década de 50, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram os donos da humanidade. Na Guerra Fria com os russos, tinha os comunistas de um lado e os Estados Unidos e os aliados do outro. E eles venderam essa imagem: nós temos que consumir, nós temos que ter coisas, temos que fazer, ter. E aí o papai e a mamãe tiveram que sair de casa para trabalhar os dois. Nasce o filho, eles não têm como dar ao filho a presença de exemplo. Eles dão para o filho o quê? Coisas. Porque você troca. Eu não posso dar para você a minha presença, mas eu dou para você a Barbie. Então criou uma sociedade altamente consumista. E hoje está num ponto tão terrível que eles acham que o professor tem a obrigação de formar moralmente a criança. E o professor tem a necessidade, o professor tem que formar a educação da criança. Que a moral quem dá é a família. Essa desestruturação da família, que recebe esses espíritos índios, que são espíritos muito teimosos, muito centrados neles próprios, que eles têm uma forma de defesa muito forte, eles não têm o exemplo, eles têm o exemplo de consumismo, então eles se perdem. Por isso que a missão deles, até o presente momento, é um fracasso. Ovoides e magros negros vão embora a partir do ano 2000. E agora, quem é que habita o nosso plano espiritual? Nós não estamos sós. Essa é a única certeza que eu posso dar para vocês. Porque aqui, ó, no umbral grosso, vejam, nós temos o umbral grosso, médio, terceiro umbral, é tudo umbral. É tudo quarta dimensão. Esta dimensão das colônias é só meia oitava mais acelerada do que a dimensão do umbral grosso. E aqui onde estão as colônias, nós temos espíritos de luz, não temos? Mas nós também. Nós estamos lá. Vocês assistiram ao nosso lar? Leram já André Luiz? Então vocês sabem disso. Quem está morando na colônia é tudo espírito de luz? Não, nós moramos nas colônias. E quando a gente está lá, a gente é igual quando a gente está cá. Não tem muita diferença. Então, essas regiões umbralinas aqui estão em plena guerra espiritual nesse momento, em que os extraterrestres estão unificados às forças de luz, combatendo os draconianos, porque é assim que é. Essa sensação que nós temos de agitação, de angústia, de ansiedade, quantas pessoas não estão sonhando com guerras no plano espiritual, estão lá salvando crianças? Quem tem sonhado que está em guerra no plano espiritual? Quem tem sonhado que está salvando crianças no plano espiritual quando dorme? Nós estamos trabalhando nessa guerra, não é uma coisa simples, não. Em compensação, aqui estão chegando espíritos de maior envergadura. Emmanuel encarnou no ano 2000 no interior de São Paulo. Vitor Hugo encarnou aqui no Mato Grosso, no Sul. A função de Emmanuel vai ser com a educação, Vitor Hugo com as artes. Galileu, que foi Einstein, vai encarnar em Pernambuco. Vocês acham que o Brasil está sendo favorecido? O Brasil é a esperança do mundo. Tá? Muitos espíritos de alta hierarquia estão encarnando aqui no Brasil. Leon Denis está encarnado aqui em Três Lagoas. E é uma assumidade. Então esses espíritos voltaram e nasceram na pátria brasileira porque nós temos o que nos difere dos outros povos. Nós temos fé, esperança e altruísmo. Por mais que a gente olhe para o Brasil e fale, nossa, isso é uma causa, uma bagunça, aqui a lei que vamos levar vantagem de tudo é a que predomina, não tem povo solidário como o brasileiro, não tem povo com fé como o brasileiro, nem povo com a esperança do brasileiro. Nós somos o maior país católico do mundo, o maior país evangélico do mundo, o maior país espírita do mundo. A gente só não é o maior país budista, porque vamos combinar, ainda tem 1 bilhão de habitantes ou mais.
Mas aqui não existe o preconceito que existe em outras terras. Existe, mas ele é mais atenuado. E é isso que nos difere. Quando a gente vai para esses socorros de catástrofes no mundo, queda de avião, terremoto, os brasileiros são esperados com muito ânimo, porque o brasileiro chega cantando, abraça aquele que está desesperado no recém-desencarne que não sabe. Nós somos essenciais nesse projeto. Isso é para levantar a nossa moral que está abaixo zero, tá? Mas é real, viu, gente? Isso é real. Nós não estamos nem um pouco sós nesse processo todo, né? A confederação, você quer ser meu amiguinho? Ninguém me pede para ser abduzido, tá? A confederação é parceira, mas não é cúmplice. Isso é importante a gente entender. Tem muitas pessoas que têm um desespero por pertencer a este novo. Então começam a criar coisas que não são reais. Gente, pé no chão é sempre é o caminho mais seguro. Pé no chão é o caminho mais seguro. Os extraterrestres nunca deixaram de estar na Terra. Eles sempre estiveram na Terra. Sempre se mostraram na Terra. Na Idade Média, na Renascença, naves eram retratadas em músicas dos cordéis, em pinturas, na arte rupestre, sempre teve. Por que agora é diferente? Porque hoje nós respondemos à ciência. Se a ciência falou que não tem, não tem e acabou. Tá? Só que o Papa João XXIII teve um contato lá, em Castel Gandolfo, na casa de veraneio deles, com um extraterrestre que falou para eles o que ia acontecer agora na Terra. Isso, se vocês podem procurar na internet, Papa João XXIII e extraterrestre, vocês vão ver que rica foi a conversa entre o Papa, que hoje é um espírito de luz, e esse ser. Os nossos irmãos extraterrestres não estão aqui para resolver os nossos problemas. Eles não nos veem como inferiores, não nos veem como bichinhos de estimação. Eles nos veem como irmãos mais jovens, de um potencial imenso. Então eles podem até nos ajudar a encontrar soluções para os problemas, mas eles não vão resolver os problemas por nós. Eles não são paternalistas. E estes extraterrestres da federação, eles têm plena noção que fora da fraternidade não há salvação. Não é caridade, eu aqui em cima e o outro lá embaixo. A fraternidade nos coloca todos no mesmo nível. E assim é, foi isso que Jesus ensinou. Esses planetas mais evoluídos vivem por esta lei e vão muito bem, não tem fome, não tem doença, não tem violência. As crianças cristais, vejam, em 2019, os nascidos em 2000 terão 19 anos. Eles já estão despontando hoje. Existem exemplos maravilhosos desses seres. No ano de 2030, eles vão ter o comando do mundo na mão deles. Eles vão ser os presidentes. Esperem o melhor. O DNA é o nosso código universal, gente. No nosso DNA está escrito toda a nossa história, em todos os planetas por onde já andamos, todas as raças que nós já fomos. É aqui que está a diferença. Não podemos acreditar em fatalismo ou determinismo, porque nós podemos mudar este código que nós temos. Nós podemos ativar genes que estão inativos e que nos coloquem um passo à frente. E podemos inativar, por exemplo, genes de doenças. Vejam, crianças cristais como o Borisca, que diz que veio de Marte. O Borisca está desaparecido há vários anos, eu não sei se vocês sabem. Ele teve que ser desaparecido. A gente nem sabe se ele está na Terra, se ele foi assassinado, porque ele nunca mais apareceu. A menina Kiane, vocês já viram as pinturas da Kiane? Pois eu aconselho vocês a lerem as poesias da Kiane. São verdadeiras odes à nova terra, de amor e fraternismo. O Akrit Jaswal, um menino indiano pobre, que com 6 anos fez a primeira cirurgia dele, e que diz que veio à Terra para trazer a cura do câncer, não com remédios, mas com mudanças de atitude. O meu ídolo, Ryan Redjack, esse garoto canadense, filho de uma família de classe média alta, escutou a professora da escola, deu aula e falou que na África crianças morrem de sede. E que existem ONGs que juntam dinheiro para abrir postos na África. Ele chegou para a mãe e falou: mãe, eu quero dinheiro para abrir um posto na África, para as crianças não morrerem de sede.
Ela falou, como é que é então? Eu preciso de $10 para dar dinheiro para abrir poço na África que tem criança morrendo de sede. Ela falou, então tá, você vai ganhar os $10, eu não vou te dar. Todo dia você vai pôr o lixo lá fora, sem problemas. Ele põe o lixo lá fora e ia na casa do amiguinho, põe o lixo lá fora e pede para tua mãe $10. Para quê? Para fazer poço lá na África. As mães começaram a ver as crianças se mover e foram falar com a professora. A professora deu o endereço da ONG, a mãe do Ryan escreveu e era real. Aí eles começaram a ajudar os meninos. Gente, em 6 meses eles tinham dinheiro suficiente para fazer o primeiro poço na África. O Ryan hoje tem 23 anos. Ele tem uma fundação que não apenas cria poços na África, como tira crianças africanas que são sequestradas pelas milícias de lá. O Ryan, 2 anos depois, foi levado por essa ONG na África. E ele estava passando de jipe e as pessoas gritavam, aplaudiam, e ele não entendia por quê. Por que as pessoas estavam tão felizes por ver? E esse menininho falou para ele, você salvou todos nós. Este garoto deveria ser o presidente do mundo, porque ele não tem um centavo para ele. Tudo que ele consegue, ele doa para quem necessita. Assim como aquela menina maravilhosa holandesa que ganhou o Holanda Tem Talento, a Asmira, ela tem uma fundação e tudo que ela faz de shows é dedicado às crianças da África, para que elas tenham parques de diversão e escola. A gente precisa ir mais longe do que isso? Eles estão fazendo a diferença. O que precisamos é ter uma mudança de atitude. Olhar para os nossos irmãos minerais, vegetais, animais e hominais, vendo neles o nosso contínuo, sentindo neles a mesma presença divina que existe em nós. Nós precisamos deixar de ter preconceitos, de nos separarmos por estupidez de ideal político, ideal religioso. Isso é mesquinho, isso é pequeno. A Nova Terra não pode compartilhar mais espaço com pessoas que são pequenas assim. A Nova Terra vai ter uma geografia diferente, sim, creiam nisso. Aquilo que é terra antiga, terra cansada, vai para baixo das águas se renovar. E o que está embaixo das águas vai subir com fertilidade, sem nenhum tipo de doença gerada pelo homem, sem os transgêneros, sem esses alimentos que são geneticamente modificados, né? E nós vamos ter nessa nova terra uma alimentação de alta qualidade que com menos vai alimentar mais. O planeta de regeneração que nós vamos ter não vai ter mais umbral grosso. O umbral médio vai existir por muito pouco tempo, cerca de 100, 200 anos no máximo. E aí nós vamos ficar no umbral, o terceiro umbral das colônias, com arte, cultura e ciência, o amor fraterno universal e diretrizes planetárias. Vai ser um planeta com uma psicosfera bem melhor. Imaginem vocês saírem de casa e deixar tudo aberto, porque ninguém vai entrar lá. Você falar com uma pessoa e não ter medo que ela te rejeite. Uma pessoa te olha e ela não está te olhando para te julgar, está te olhando para te dar um abraço. Pensem nisso, porque é esta terra que nós estamos construindo hoje. Todos nós que estamos buscando a expansão da nossa consciência, é esta realidade que nós estamos construindo. Na regeneração nós temos um crescente respeito aos demais reinos. Vamos parar de comer os nossos irmãos animais. Vamos nos desapegar dos bens materiais, porque a gente sabe que com morrer a gente não leva nada. O conhecimento da lei da causa e efeito vai ser de todos. Aí ninguém mais vai ficar zangado por estar pagando alguma coisa, passando por alguma coisa ruim. Vamos em busca da maestria interior e vamos avivar esta maestria interior. As consciências despertas vão estar para a realidade atual, não para o futuro que não existe, nem para o passado que já foi. A gente vai viver o hoje. É isso que é importante, centrar no hoje, porque é o hoje que gera o amanhã. Fraternidade, igualdade e liberdade. Vocês lembram do ideal da Revolução Francesa? Os atlantes saíram daqui, foram para Roma, foram seus celtas, e foram depois reunidos lá na França na Revolução Francesa. E este ideal, fraternidade, igualdade e liberdade, é o que nós devemos ter hoje. Nós nunca seremos fraternos se não formos iguais. E nós nunca seremos livres se não formos fraternos.
É esse o ideal pelo qual nós temos que viver. O planeta de regeneração, nós teremos conhecimento e compreensão crescente de Deus. Sentir Deus. Não buscar Deus lá fora. Deus aqui dentro. Saudações. É preciso que vocês entendam, filhos do Mato Grosso do Sul, que o Planalto Central brasileiro é um polo tanto da mais pura espiritualidade superior, também um polo de magia negra. Cabe a vocês a decisão de qual das energias vocês alimentam. Cabe a vocês a decisão de salvar as águas desta terra. O Brasil é sim o maior ponto de apoio da luz da nova terra deste planeta no momento. Não apenas por causa da sua privilegiada geografia, que o previne da maior parte dos acidentes geofísicos planetários, mas também pelo resgate que a alma Atlante está fazendo de si mesma. Nenhum de vocês que aqui está presente pode dizer que não sabe da força energética deste Planalto Central, porque vocês têm movimentação nas suas próprias auras desta energia. Então, gostaria muito de lhes pedir exercícios respiratórios a cada 3 horas, com respirações profundas e pausadas, para que vocês se completem e fortaleçam em energia cósmica. Vocês precisam manter os seus chakras, axis e meridianos todos energizados, a fim de fortalecerem o corpo físico. Vocês são essenciais na formatação da consciência da nova raça humana. Não vieram para esta terra por puro acaso. Aqui estão por um chamado superior, porque aqui será feito o eixo daquele que não será tocado no movimento geofísico que ocorrerá no planeta. Sejam sábios, sejam prudentes, mas sobretudo sejam esperançosos. Vocês estão no começo do início do melhor período do planeta Terra. Nós, da Confederação, a quem nesse instante por força represento, pedimos a vocês consciência de fraternidade, pedimos a vocês consciência do todo, pedimos a vocês banimento do medo. Não alimentem o medo alimenta a força oculta. Alimentem sua fé, alimentem sua esperança. Abram seus corações para receber o outro, seja o outro um mineral, seja o outro um vegetal, seja o outro um animal, seja o outro um hominal, seja o outro um terrícola como vocês, seja o outro um extraterrestre como nós. Estamos aqui hoje em quase 100 filhos de muitos planetas unidos a vocês num grande abraço em prol do planeta Terra. A raça brasileira está sendo propositadamente dividida por forças externas ao Brasil. Combatam isto. Nós precisamos e precisa a Terra de uma nação brasileira, de um povo unido pelo amor a esta pátria. Vocês são a esperança do Cone Sul, vocês são a esperança do Hemisfério Sul, vocês são a esperança do mundo. Por favor, prestem atenção e unam-se. Não permitam que os de fora, que querem apenas tomar conta de vocês, tomar de vocês este país, nos dividam. Este é um pedido que a Confederação faz à nação brasileira. Vocês não podem ser crianças dominadas por seres moralmente inferiores a vocês. Unam-se como um ser só, para serem luz, para refletirem luz e para ampararem os filhos do Hemisfério Norte que desesperadamente baterão à sua porta em busca da sobrevivência. Estou pronta para responder. A pergunta é: existe uma história
sobre a Terra plana. É real? A Terra é redonda ou segue os conceitos dos terraplanetas? A Terra é quase esférica, discretamente achatada em seus polos, mas não é plana, não há corpo celeste plano. Saudações. Aquecimento global é uma verdade e o ser humano influencia sim ou a Terra está se esfriando? O escurecimento global e o aquecimento global são ambos reais. Existe uma total desestruturação da camada de ozônio que mantém a Terra numa atmosfera mais amena. A Terra está assim mais quente em quase 3 graus se você considerar as últimas 5 décadas. Então, o aquecimento global é real. Da mesma forma, o escurecimento global está ocorrendo dos polos para o centro, devido às emanações de gás carbônico na atmosfera, feita por muitas coisas, entre elas os sprays, que vocês precisam parar de usar. Minha pergunta é o seguinte, em relação ao... Eu queria saber, em relação ao planeta do Moçambique e da própria Federação, como é que é o sistema do governo, a forma do governo, porque aqui eu entendo, através de livros, que o nosso planeta ainda vive no sistema piramidal. O que é o piramidal? Correto. Porque até o governo oculto se aproveita desse sistema. Sim. Então, qual, assim, futuramente, o que a gente pode esperar de uma, vamos dizer assim, de uma um sistema horizontal, né? Que eu tenho conhecimento, assim, de livros, basicamente é onde os planetas da Federação usam desse sistema, não o sistema piramidal. Veja, muitos poucos planetas usam o sistema reticular, ou retilíneo, como vocês chamam. Vênus é um desses planetas. Este sistema só é empregado para mundos de 7ª dimensão para cima, onde todos os seres já têm potencial vibratório extremamente harmônico e similar. Meu planeta ainda é um planeta de regeneração, ainda que esteja na fase plena. Então, o sistema piramidal ainda ocorre em meu planeta, com uma grande diferença em relação ao seu. Nós elegemos a cada 7 anos um triunvirato dos espíritos mais nobres que estão independentemente da idade em nosso planeta. São aqueles que têm mais obras para com o bem maior de nosso mundo e para com todos os seres. São reconhecidos pelo seu conhecimento, pelo seu autoconhecimento, pela humildade, simplicidade e desapego total a qualquer objeto material. Eles são durante 7 anos nossos regentes e nós confiamos a eles todas as coisas do planeta. Não existem mais países. Nós temos colônias que se interrelacionam, sejam elas subaquáticas, terrestres ou que ficam no ar. Em meu planeta não temos nenhum tipo de sistema financeiro. Nós não trabalhamos por ter função financeira, está correto falar assim? Nós trabalhamos trocando serviços. Então eu sou terapeuta. Em meu planeta não há doenças orgânicas físicas, há doenças ainda emocionais. Então faço este tipo de trabalho. E troco o meu trabalho com o outro que é capaz de construir casas. Compreende? É assim que nós fazemos. Nós não temos mais posse. Raramente ouvimos os pronomes possessivos na primeira pessoa do singular. Temos mais agora a compreensão do nosso. E é assim que nos movemos, através da lei da fraternidade. Por isso não precisamos de sistemas intrincados e complexos de governo como vocês têm aqui. A vida em meu mundo é muito simples. Nós nos alimentamos de energia prânica, embora tenhamos festividades em que agimos como os antigos e fazemos pães e tortas, não comemos doces e jamais comemos irmãos animais. Os irmãos vegetais, quando nestas festas os comemos, são honrados e não são mortos, são apenas parcialmente desestruturados. Compreende? Juliana,
Pois não. Nós sabemos que a data limite já foi antecipada. Eu gostaria de saber se existe a necessidade de a gente guardar água ou comida, ou se não existe. Não, esse mesmo. Data limite nunca significou extinção de vida. Data limite sempre significou um momento de final da moratória para a humanidade terrestre. Não existe qualquer possibilidade de extinção da vida no planeta Terra. Espero que vocês compreendam isso. A vida não se extingue no planeta Terra. Nós somos encarregados por Sananda, que vocês conhecem como Jesus, de interferir se vocês iniciarem uma guerra nuclear para limitar ao mínimo possível e não permitir a destruição do planeta. Compreende? Então não temam este mundo. Não armazenem coisa alguma agora. Pelo contrário, distribuam e compartilhem para diminuir a fome e a necessidade, para reduzir a miséria ao nada. Esta é a função de todos que querem permanecer na nova terra. Não há extinção da vida no planeta. 2019 é uma data de final de moratória. Há sim, creia, uma antecipação do que? Daqueles que foram chamados para, através de uma mão forte, de um punho firme, pôr em ordem o que está em desajuste. Apenas isto, nada mais do que isto. Encarnados estão espíritos que são grandes comandantes, que foram grandes comandantes da história e se perderam por serem ditadores e se perderem por serem algozes de seus povos e que agora estão na função de reestruturar a ordem em povos que foram ou não seus. Vocês, brasileiros, têm o reencarne de Tiradentes como um grande homem de toga negra, cuja função é erradicar a corrupção do Brasil. Então, não pensem em extermínio. É hora de compartilhar, é hora de dividir, não é hora de temer. Vivemos um planeta altamente poluído, muito abalado, fragilizado, com mais de 50% da população adormecida que ainda não despertou, e com 20% com possibilidade de fazer modificações. Para esse planeta, a água é vital. Como esses 20% conseguirão salvar as águas do planeta, significa a vida de todos. Essa data de fim de moratória também significa que nós teremos a liberdade de despoluir seu ar e as suas águas e a sua terra. Nós temos sondas em todo o planeta mapeando cada centímetro cúbico de água, terra e ar. Tão logo a moratória seja levantada, estas naves que nós chamamos de limpadoras irão começar um processo de limpeza planetária para dar a vocês a possibilidade da retomada do futuro. Boa noite, irmão. Saudações. Saudações. Meu nome é Luiz Antônio. Nós nos deparamos hoje com uma grande quantidade de irmãos que ainda se encontram na liderança, que é justamente esses 3 umbrais. Trabalhamos muito no sentido de libertação desses irmãos e dessa consciência espiritual. Por isso, os médiuns aqui na Terra, no sentido de fazer um trabalho de consciência desses irmãos desencarnados. Pergunto, a influência da senhora, dos senhores, nesse trabalho mediúnico de despertamento dos irmãos desencarnados, que precisam dos meios encarnados, qual o nível nesse sentido? Nós temos a permissão das diretrizes planetárias para nos unirmos a todos os locais que visam o amparo tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Sempre que as egrégoras das casas kardecistas ou espíritas nos permitem, nós ali nos somamos, aplicando trabalhos diferenciados nas chamadas desobsessões. Temos trabalhado também dos umbrais grosso e médio, junto a plano da terra, junto a espíritos da terra, a fim de libertar os que ali se encontram reféns, a libertar aqueles que se encontram presos de suas próprias culpas. O trabalho hoje é intenso e precisa ser feito. Em meu ver pessoal,
a maior caridade do médium é dar um corpo ao irmão obsessor para que ele possa ser esclarecido. Saudações. A doutora Mônica comentou sobre a retirada dos ovoides da Terra em 2002. Uma informação que eu tinha que os ovoides estavam relacionados diretamente à produção de câncer no nosso corpo. Nós fazemos um trabalho aqui no Brasil usando radiestesia para a tentativa da cura do câncer. E a gente vê cada vez mais pessoas acometidas dessa doença. A gente está tão longe da cura do câncer que outras doenças degenerativas. O câncer advém de bloqueios energéticos graves no perispírito. Ovoides podem ser usados ou poderiam ser usados como indutores, mas nunca como determinadores da doença. Se não há o gene para a doença, não adianta ter ovoide. Compreende isso? Os ovoides foram quase que totalmente retirados em 2012. Há um número mínimo ligados karmicamente a seres aqui na Terra. É um número mínimo de uma população que chegava a quase 1 bilhão de seres. Estes seres que foram retirados foram levados para um planeta no outro braço da Via Láctea, que é um planeta material, onde esses seres serão reencarnados em reino mineral e vegetal para retomarem a sua jornada evolutiva. Eventualmente, em milhões de anos, poderão novamente animar um corpo aqui na Terra. Compreende isso? O câncer está cada vez mais frequente porque a poluição do ar, da água e do alimento é muito grande. Porque vocês usam micro-ondas de uma forma irrefletida. E o micro-ondas é um dos principais fatores determinantes do câncer hoje em ativação de genes que bomba relógio. Compreende bomba relógio? Vocês têm uma doença incubada e este micro-ondas ativa, assim como outros produtos, como os doces consumidos em demasia, e as carnes que também estão relacionadas a esta doença. Então vocês têm um conjunto de agrotóxicos, de poluição das águas e do ar e de doenças emocionais graves, como ódio, inveja, ambição, mágoa, que tornam vocês viáveis a estas doenças. A radiestesia, ela é essencial no sentido de mudar polaridade celular, porque as células têm memórias, e vocês, através delas, podem levar as células para campos de memória anterior, através de movimentos pendulares anti-horários, com movimentos rotatórios inferiores ao da célula atual. Então, a leitura do movimento Hertz, da velocidade de agora, reduzir esta velocidade para estágios anteriores, fazendo a célula se lembrar de quando ela não era cancerígena, para que a célula cancerígena seja curada ou eliminada do corpo. Compreende? A cura para o câncer já existe. Ela apenas é menos lucrativa, está correto falar assim, do que a indústria do câncer. A gente observa que tanto no Brasil como no mundo está tendo muitas pessoas veganas, né? Muitos foi através de doenças, eu acho, né, por aí. Então, isso é um despertar da consciência ou é um modo que as pessoas tomassem, assim, sensibilizassem sobre a questão dos animais? O despertar da consciência necessariamente passa pelo respeito ao irmão animal. Compreende? Contudo, seria primário dizer que o vegano é mais evoluído do que o carnívoro. Porque a evolução é um mosaico de muitas peças e cores. Você pode ter a peça correta na cor harmônica num campo e no outro você não ter. Compreende isso? Em meu planeta, que tem muito menos tempo de vida do que o planeta Terra, nós não temos o hábito de nos alimentar de irmãos animais há quase 70 mil anos. Bem mais do que vocês aqui. Mesmo o alimento do irmão vegetal, para nós, é um ritual de agradecimento, ainda que não ceifemos a vida deste irmão vegetal, mas agradecemos a energia primaz que através deles vem ao nosso corpo. Quando nós estamos aqui em projeção astral, como estou eu agora, e os meus irmãos entre vocês estão, nós somos muito afetados pela psicosfera do planeta.
Aqui, este campo é uma psicosfera mais suave, então é menos deteriorizante para a nossa estrutura espiritual. Quando vamos a São Paulo, que é muito pior que a psicosfera, e voltamos à nave depois de nosso trabalho, temos que nos alimentar com um alimento pastoso que é derivado de plantas de meu planeta, para a recomposição do meu perispírito, a fim de que meu corpo físico não sofra de alguma doença que já está erradicada em meu sistema. Compreende isso? Então, o veganismo é inteligente no sentido de não ativar em vocês não apenas genes ligados a doenças autoimunes, degenerativas e cancerígenas, mas, sobretudo, de depurar a qualidade dos neurotransmissores que o seu cérebro formata, a fim de que suas emoções sejam mais cristalinas, estáveis e harmoniosas.